Oi, tudo bom? E aí, beleza? Hoje nós vamos bater um papinho e a gente vai compartilhar ideias. Eu queria começando a falar sobre moderação. O Senhor diz em sua palavra várias vezes que a mulher tem que ser moderada, tanto no falar quanto no agir, em tudo, sabe? Ele repete bastante que a mulher ela não pode ser briguenta, que ela não pode ser caluniadora. Ele fala isso porque pra gente é difícil. Ele fala pra não fazermos exatamente o que é difícil pra gente. Para os seres humanos, ele falou: não mate, não roube, não minta. Isso é tudo que a nossa carne quer, né? Tudo que os nossos desejos maus querem. Mas a gente, em Deus, tem poder para lutar contra eles e submeter os nossos pensamentos a Cristo. Jesus, ele morreu por nós na cruz para que nós pudéssemos viver nele. Ele morreu para que nós pudéssemos ser tocados por sua glória, sabe? De verdade. Enfim. Tinha ouvido falar em algumas pregações sobre Davi, do pastor Eliseu, que pregou lá na minha igreja. Davi foi um homem muito importante. Ele foi segundo o coração de Deus. E apesar do que a gente lembra sobre ele, ele foi ungido 3 vezes. Normalmente, quando a gente fala que ele foi ungido, a gente só lembra de uma. Da de Samuel, quando ele estava na casa do pai, né? E ele foi chamado lá das ovelhas, do meio das ovelhas, para ir para perto da sua família, que ele seria ungido rei. Mas ele não foi ungido só nesse momento, ele foi ungido 3 vezes. E nós sabemos que a unção é uma permissão que Deus nos dá para agirmos de acordo com essa permissão que ele nos deu. Na primeira, depois dessa unção que ele recebeu, ele acabou tendo que... Ele enfrentou Golias, que era um gigante, que era um grande filisteu, que era um grande desafio. E toda vez que nós somos ungidos e preparados para algo, nós vamos ter que enfrentar desafios. E muitas vezes esses desafios vão ser por fora ou dentro da gente mesmo, mas vai ter desafios. E estes desafios são para ver se a gente está realmente com os olhos fixos no Senhor. Eles vão provar o nosso coração. Não é o Senhor que manda esses desafios, mas eles vão estar ali e eles vão chegar para ver se o nosso coração está realmente firmado no que Deus falou pra gente ou se ele tá dividido. E na palavra de Deus que tá escrito: vós que sois de ânimo dobre e tem um coração dividido, se arrependei-vos ou convertei-vos de seus pecados, algo assim. Eu não lembro direito, me perdoa. Mas em Romanos 12:2 está escrito: não vos conformeis com o padrão deste mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que vivais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a gente tem que, de fato, mudar o nosso entendimento, agir. A gente fala muito. Nós, como seres humanos, nós somos muito bons em dar desculpas. Nós falamos demais. Nós nos preocupamos demais com o que as outras pessoas vão pensar. Mas está escrito também em Timóteo, eu acho que é Timóteo. Vou pôr referência aí, caso eu lembre. Todos os pecados serão revelados. Os que não são revelados agora vão ser revelados depois no julgamento final. E nós devemos viver com esse temor do Senhor, porque Ele vai julgar todas as coisas, porque Ele é um bom juiz, Ele é um bom pai. A identidade e o caráter dele são bons, e por Ele ser tão bom, Ele nos deu Jesus para morrer pelos nossos pecados, sabe? Ele é perfeito, mas o caráter de Deus é muito bom. E ele fez a lei e se sujeitou à lei. Ele é tão justo que ele próprio se submeteu à lei que ele tinha criado. Ele não considerou que ele era mais importante do que os outros. Tudo bem, pra gente ele é mais importante do que os outros, ele é mais importante do que tudo. Mas ele não considerou que ele era... Como que eu posso dizer? Não sei se vai dar pra entender direito. Mas ele não se pôs numa posição em que ele pudesse quebrar a lei que ele tinha criado. O caráter dele é tão bom e tão justo que ele não pensou em burlar a própria lei. Ele seguiu a lei, entendeu? E a lei dizia que do pecado vem a morte vem o juízo.
e a eternidade, né? Sendo que a eternidade não é muito bacana. A morte eterna. E é isso. Então, que a gente possa lembrar em todos os desafios que a gente está enfrentando, em todas as nossas dificuldades, em todos esses problemas, tudo isso que a gente está vendo, que Deus tem um plano. Mas que nós não só falemos, porque Deus está cansado da gente só falar. Me perdoa, Senhor. Ai, Senhor, o que eu faço? Como é que eu faço? Você não está obedecendo nem o que Ele já falou. Você não está obedecendo o que está escrito na Bíblia. Tô falando você pra mim também. Não se preocupa tanto em como. Tipo, é importante o como, mas é mais importante você fazer alguma coisa do que você não fazer nada, sabe? Faz o que você já sabe que Deus se agrada. Vai fazendo o que você já sabe que Deus se agrada. Mesmo sem vontade, mesmo sem sentir. A verdade é que nós não merecemos o amor de Deus, mas Ele foi tão bom e tão gracioso que Ele se deu, mesmo assim. E como Jesus se entregou, nós devemos fazer o mesmo, sabe? Os sacerdotes da antiga aliança, eles entregavam para Deus algo que lhes custava, sim, mas algo externo. Mas Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, ele se deu para Deus. Ele se entregou como uma oferta voluntária, porque ele se deu. Ele podia não ter se dado falado, não quero, não vou, eu me rebelo contra você, mas ele não fez isso. Ele se submeteu a Deus, ele de fato dispôs o seu coração para Deus. Enfim, né? Que com essa palavra nós possamos lembrar que diante dos gigantes a gente tem um Deus presente, um Deus conosco. No vale da sombra da morte, o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Em nome de Jesus. Amém.